Comissão aqui presente. Boa tarde, doutor Rodrigo, doutor Elcio, doutor Augusto. Boa tarde ao público presente. E boa tarde também para aqueles que nos assistem através do site da Câmara Municipal. Daremos continuidade ao roteiro da sessão de depoimento do investigado e oitiva de testemunhas. Comissão processante, Câmara Municipal de Caçapava. Investigado Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Cuida a comissão processante de denúncia apresentada pelo excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, senhor Lúcio Mauro Fonseca, contra o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fernando Cid Diniz Borges, por ter em tese cometido infrações político-administrativas passíveis de serem apuradas por esta comissão, nos termos do decreto de lei número 201/67. Comunico os membros da comissão, bem como a defesa do investigado, que os depoimentos serão gravados. Solicito à secretária, caso necessite, junte o depoimento aos autos. Então, logo encerre a presente sessão. De igual modo, informo a todos que a presente sessão será transmitida pela internet Câmara Municipal. Elcio Vieira Júnior. Profissão advogado. Nacionalidade brasileira. Naturalidade lorena. Estado civil solteiro. Doutor Elcio, o senhor é amigo íntimo, capital, do Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não, normal. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Nenhum. Então, doutor Elcio, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Correto. Podemos prosseguir? Podemos. Doutor Elcio, nós vamos iniciar com o precatório. O prefeito e a secretária de Finanças declararam, através de seus depoimentos nesta comissão, que o precatório de 2018 era complementar ao de 2017 e que o credor optou por parcelamento com o pagamento a partir de 2019. O senhor sabe informar se essa informação procede? Olha, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar o depoimento do Dr. Cândido Dinamarco. E pelo que eu vi, eu acho que o Dr. Cândido deixou claro. São 2 precatórios, né, conforme registrado no Tribunal de Justiça. Aí você fala, Elcio, você acompanhou? Não. Porque como é que funciona? Eu já fui responsável por precatório em 96, 97, em 2001 a 2005. Como é que funciona? O precatório é recebido no gabinete do prefeito, a pessoa dele, é ele quem recebe. Na dúvida, pode ser que ele chame algum advogado ou procurador. O que eu faço com esse papel? Já aconteceu. Eu, pessoalmente, falo, olha, o senhor tem um despachinho aqui em cima, encaminha finanças para incluir no orçamento seguinte. Se este precatório chegou na prefeitura até 30 de junho. Se chegou em agosto, entra no orçamento já posterior, não ao ano seguinte. São essas regras básicas. Encaminhando a finanças, ela é responsável, isso é uma obrigação da secretária de Finanças, incluir no precatório, detalhando este número do DEPRE, valor a ser atualizado, e encaminhando a esta casa, valor por valor, não valor genérico. Não existe precatório de valor genérico para que você possa suplementar.
Até porque você recebe uma intimação pessoal, que é encaminhado a ela, ou a ele. Nesse momento, após a finanças realizar o pagamento, que ela tem até dezembro do ano seguinte para pagar, que já aconteceu comigo, que chegou no dia 20 de dezembro, último dia que o fórum estava aberto, eu recebi o pagamento do precatório atualizado, com juros e multa, atualização, que o próprio fórum, o Tribunal de Justiça, tem no seu site. Realizado essa atualização, realizar o pagamento, encaminha à Procuradoria, para que ela possa juntar no processo, dizendo, olha, respeitamos a lei, está o precatório quite, está pago. Esta é a obrigação que funciona o sistema do precatório. Realizou o pagamento, retorna o comprovante à Procuradoria para que seja anexado no processo. Ponto. Esse é o sistema. No sistema em que eu tive ciência após a denúncia, como técnico, houve um grande erro no gabinete e na finanças, que não incluíram o precatório, os dois distintos, conforme relatado aqui por outro procurador, separados, que são dois precatórios, não poderia ter feito um decreto suplementar, teria que ter incluído, até porque eles foram intimados pessoalmente. Essa intimação, pelo que eu vi, foi pessoal. Pessoal de quem? Do prefeito. Então, independente disso, hoje, pelo que nós estamos apurando, Elcio, você acompanha isso? Não, não sou o que acompanha. Eu estou tecnicamente falando como é que funciona. Tudo isso eu estou sabendo agora recentemente, de uma semana para cá, o que está hoje, estou podendo aqui explicar. Não tive ciência disso anteriormente, até porque não é hoje a minha responsabilidade de analisar. E eu só fico responsável quando é encaminhado ao procurador para aparecer. Porque hoje, a Prefeitura de Caçapava, no Vale do Paraíba, eu acho que até é uma das primeiras prefeituras no setor, no âmbito administrativo, muito bem organizado. Nós temos um setor de protocolo, tudo vira processo, tudo é numerado, então está ali. E tem até, se você puxar no sistema, como é que funcionou o andamento. Para lá, para cá, então não tem nem como eu dizer para você, olha, eu não recebi o processo. Não, só se alguém alterar o programa da CONAN, que também é fácil, porque é um sistema muito falho. A secretária de Finanças declarou que incluiu o precatório de 2018. Ela declarou: no orçamento vigente, através de decreto suplementar, sob a orientação da CONAN. O senhor pode nos dizer sobre esse procedimento? Eu nunca vi. Eu só suplemento algo que já está incluído. Exemplo, pode ser feita suplementação por atualização de juros ou alguma coisa que não bateu no valor em que nós aprovamos, aqui a gente fala, nós, os vereadores foram aprovados no orçamento. Você suplementa algo que tem. Você não pode ser uma coisa genérica. Eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou vendo. Então, no procedimento técnico, e não caberia também nem a CONAN ter esse poder de estar aí consultando, dando parecer e tal, em termos, se isso aconteceu até um ilícito até, porque nós temos um TAC na promotoria, existe uma ação de improbidade na última gestão, que ficava facultado como obrigatório a Procuradoria se manifestar em parecer por escrito. Então, se aconteceu da CONAN ter se manifestado por escrito, dando essa opinião, ela errou. Primeiro ponto, que ela não tem competência para tal ato. Segundo, vai suplementar algo que existe. Então, no meu ponto jurídico, há um grande erro da secretária de Finanças. Um grande erro. Só para não perder o gancho aí. Doutor Elcio, então, pelo que o senhor está falando aí, o decreto suplementar aí, que suplementou isso aí para poder dar uma certa validade, pelo que eu entendi, não tem valor legal nenhum. É isso? Pelo que eu estou entendendo, e estamos analisando agora recentemente, houve um erro, que eu acho que esqueceu de incluir no orçamento para a Câmara, e a gente chama isso, até recentemente nós vimos no caso da Dilma, que o pessoal fala, caçaram a Dilma por pedalada. Isso é uma pedalada. Você não inclui no orçamento, e depois você tenta, de um jeitinho brasileiro, incluir, aparecer essa dívida.
é o que é a famosa pedalada fiscal. É isso que chama-se de pedalada até num procedimento, em que não está incluído no orçamento e você consegue transferir de um setor ao outro por decreto. E foi isso que a Dilma fez. Foi por isso que a Dilma foi cassada, né? Supostamente por essa pedalada fiscal aí. Não teve aprovação da Câmara, né? Então, por não ter incluído no orçamento. Essa que foi a falha, né? Se tivesse incluído os 2 números do DEPRE e tal, estaria ok e poderia suplementar atualizando os valores aí que acontece, que é normal. E geralmente dá diferença de valor. Quando você inclui num ano e você vai realizar o pagamento, tem a diferença de 1% ao mês pelo Tribunal de Justiça e tal, atualização. Aí o que acontece? Por decreto, você suplementa as atualizações. Mas eu nunca vi você colocar uma dívida não aprovada no orçamento. Por enquanto é só. Obrigado. O senhor sabe nos informar qual o regime de pagamento de precatório do município de Caçapava? Eu fui me ater depois de tudo que explodiu aqui nessa Casa de Leis, virou notícia na cidade. Todos sabem que eu tenho uma certa relação agradável com Caçapava, até porque eu tenho 2 filhos que nasceram em Caçapava. Minha esposa, tenho hoje o escritório definitivo aqui. Então, no andar do supermercado e tudo, quando perguntaram para mim o que está acontecendo, eu fui me ater. Então, assim, consegui visualizar num procedimento que, pelo que eu vi, já foi entregue nessa casa por outro procurador, que após o registro do DEPRE, com 2 números de precatório do tribunal encaminhados ao gabinete, eles tinham, até o ano passado, um regime ordinário, não era especial. Entrou no regime especial após a comunicação do atual prefeito e parece-me que ele não conseguiu responder a tempo. Parece-me. Que aí quem tem que responder isso é ele, porque ele que foi intimado, ele tinha prazo, não informou e foi de novo, pela segunda vez, acho que notificado. Parece-me que com este prazo, transformou-se no regime especial. E é tão simples de verificação, até para a defesa comprovar isso, é buscar uma certidão no TJ, eles poderão comprovar que até 2016 é regime ordinário. Então, o próprio TJ informa isso. Qual é o momento? Então, não existe dúvida. A dúvida foi por um equívoco ou uma falha na Secretaria de Finanças ou falha em algum setor do gabinete que não informaram o próprio tribunal. Não informando, esquecendo, o tribunal deve ter entendido e transformado no regime especial. Nesse momento, a pessoa exata para informar isso é o próprio tribunal, né? Parece-me, pela documentação em que chegou às minhas mãos quinta-feira passada, o regime pode ter sido transformado em ordinário para especial aí no final do ano passado. Mas o TJ responde isso exatamente. Para não ficar culpando, foi o Rinco, foi o outro. Nesse ponto, pelo que eu estou vendo, acho que isso seria resolvido. Tribunal. Exatamente. Não teria como ficar um empurrando ao outro. Tá certo. O senhor sabe informar se a CONAN possui contrato de consultoria jurídica com o município? Se possui, é um contrato ilegal. Pelo que eu sempre soube, a CONAN sempre esteve na cidade de Caçapava, e o que eles conseguem amarrar o prefeito é uma consultoria após que o prefeito sai. Eles conseguem engambelar o prefeito. É um dos contratos hoje mais caros que existe hoje no estado de São Paulo. Se vocês forem comparar, exemplo, recentemente, a cidade em que eu sou até vereador lá, Lorena, tinha um sistema e trocou o sistema. Se eu não me engano, o sistema que nós tínhamos lá veio para R$30 mil por mês. Eu sou oposição ao prefeito de lá. Parece-me que em Caçapava está pagando 90. Então vocês observam que há uma pequena diferença, né, mensal. Então, assim, hoje, se existe esta consultoria, pode ser declarado até como ilícito, e eu vou dar uma analisada com calma até para denunciar isso ao próprio Ministério Público, ou a Procuradoria pode entrar em direto com ação de improbidade, nesse caso. O contrato, nós nunca tivemos ciência desse contrato. Nunca foi encaminhado.
mas eu acho hoje um dos contratos bem que deveria, o prefeito, num ato de uma busca de uma economia, é o primeiro contrato que pode ser aí revisto e analisado, considerando hoje o mercado que existe, que nem eu acabei de falar para vocês, na nossa cidade. E se eu não me engano, a própria empresa que faz aqui na Câmara Municipal, que faz aqui nessa casa, é o que ganhou lá na Prefeitura de Lorena. O preço chegou a ser 1/3 do que está pagando hoje a Prefeitura de Caçapava. Então, o senhor concorda, confirma que o valor está super acima? Vocês analisam. Por que lá paga-se, exemplo, 40 e aqui paga 80? Alguma coisa está de errado. Certo? Daí vocês vão tirar a sua conclusão. Se eu fosse vereador aqui, eu poderia estar fazendo isso, né? Obrigada. Aí começa a analisar até pela Câmara, né? Osprovida. A contratação da Osprovida foi realizada de forma correta? Olha, a Provida eu tive ciência a partir do momento em que eu fui ouvido por esta casa de leis. Mostraram para mim uma folha, se eu não me engano, 319, eu não lembro o número da folha. É 317, 18, 19, não lembro. É 300 e pouco. E constava uma assinatura minha. E foi mostrar a folha e falaram, essa assinatura é sua? Eu falei, não. Esta assinatura não é minha e nem tentaram disfarçar a minha assinatura. Na cara dura, desculpa, falsificaram grosseiramente uma assinatura. Eu não sei, nobres vereadores, se alguém fizesse isso com assinaturas suas aqui nessa casa, de um documento sério, que estaria aí, que foi privilegiado a Provida, uma entidade de um contrato razoável, né, tentaram tirar proveito, dando um embasamento, usando um procurador com uma assinatura falsa. Só aí eu começo a falar para vocês, estou aqui há mais de 20 anos nessa cidade, eu nunca vi um caso desse. Nunca vi. Nunca vi chegar a tal cúmulo do absurdo ou do desespero. Né? A partir do momento em que vocês me comunicaram, eu cheguei no prefeito e falei, prefeito, se isto é verdade, eu vou ser obrigado a abrir um boletim de ocorrência. Ele olhou no meu olho e falou, vereador, procurador, fique tranquilo. Isto, se existe nos autos, não estará mais. Pronto, eu fiquei tranquilo e fui para casa. Quer dizer, ou seja, ele falou que não está nos autos aquela assinatura que a Câmara Municipal, se eu não me engano, estava Zé Berg, vereadora Preta e o vereador Jorge. Os três presentes, e a documentação foi fornecida pela Prefeitura. E no corredor, o secretário de administração olhou no meu olho, não, fica tranquilo que eu vou lá trocar o CD. Quer dizer, ou seja, vocês iriam ser parceiros dele nessa substituição de CD. Aí eu não sei o que aconteceu. Doutor, baseado nas colocações do senhor, no depoimento do senhor, eu peço ao doutor Augusto, por gentileza, doutor, para mostrar para o doutor Elcio o mesmo documento, doutor, que veio para esta casa, do processo. O senhor confirmar novamente para a gente, para a população que nos assiste, para a comissão, se é este documento. Isso. Folhas 318, eu não lembrava a folha exatamente. Processo administrativo 6422/2017, folhas 318. Tem nada a ver essa minha assinatura. Essa assinatura não é do senhor? Não é minha e não chega nem perto da minha assinatura. Quem conhece sabe que não tem nada a ver. Falsificação, ilícito, é o pior dos ilícitos. Se tem hoje uma idoneidade, a pessoa chegar e falsificar essa assinatura para privilegiar uma empresa, você imagina o que pode fazer, hein? Existe algum documento irregular no processo administrativo da Osprovida? Bem, o senhor acabou de confirmar que a folha 318 é uma delas. Além desta folha, existe alguma outra folha? Olha, eu não deixaram eu olhar esse processo, tá?
não tive ciência. Então, eu fiquei sabendo que vocês tentaram ver algum processo da saúde, não foram só vocês também, eu também não tive. E lógico, como funcionário e tal, nós temos que obedecer à hierarquia, que são os secretários lá, os secretários. Mas, infelizmente, eu tive ciência, se eu não me engano, até o Dr. Wagner, que me trouxe semana passada, cópia onde eu pude analisar. E os erros em que nós apontamos juntos, supostamente, é o que pode ter ficado já registrado no depoimento do procurador Dr. Wagner. Né? Eu não tive um tempo, eu tive até que sair antes do almoço, porque nós dois estávamos almoçando, e rapidamente, ali numa reunião que nós estávamos almoçando ali no dia a dia, nós apontamos ali alguns ilícitos ali cometidos. Só fomos ter ciência, eu, recentemente ali. Nós não chegamos a ter ciência. E, nesse sentido, fica até hoje agora assim, difícil de falar para você de cabeça, porque eu não cheguei a guardar esses apontamentos. Mas se foi falado, eu ratifico. Certo. Doutor, só voltando um pouquinho na fala do senhor, o senhor disse que o senhor prefeito, ele olhou nos olhos do senhor e disse que se tivesse algum documento com a assinatura do senhor, já não teria mais. E ele não, ele não acreditou que isso tivesse ocorrido. Ele falou, quando ele falou, me olhou assim com cara de espanto. Acho que igual do Lula, né? Não, isso não fizeram. Mas falou que se realmente foi feito, ele iria punir os responsáveis e que não estaria nessas condições. Ou seja, a minha assinatura não estaria nos autos. Então, como eu não assinei nada. Então eu não sei porque eu não tive essa ciência desses autos. Até gostaria de olhar hoje, recentemente, como é que está os autos originais lá. Né? Aí, não sei se vocês podem requerer vista. Eu acho que até seria uma diligência que a comissão deveria fazer, para a gente verificar esse processo lá, para ver em que condições está, se realmente essa folha está lá ou foi suprimida. Aí fica como sugestão aí para a senhora presidente. Ele deixou bem claro que isso não passaria barato, que ele ia punir. Agora eu não sei quem que foi punido, não sei. Até porque onde eu trabalho não fica na administração, né? Eu fico um pouco distante. Então não sei também. Às vezes vocês poderiam pegar cópia da punição do servidor, né? Existe algum documento, assinatura, outras assinaturas de parecer deste processo administrativo que talvez não seria do senhor? Vou repetir, se fizeram, agora eu não duvido mais, né? Porque quem fez uma pode ter feito aí mais 10. Mas se fizeram, eu não conseguia visualizar num processo. É aquilo, eu tive uma ciência, pode ter sido uma ciência parcial, com uma cópia em que o Dr. Wagner conseguiu ali arrumar semana passada. Mas até o momento, o secretário de administração não deixou a gente visualizar nenhum processo nesse sentido. Então não tenho vista. Então até hoje o senhor não tem conhecimento se permanece a mesma folha 318 com assinatura, não sei, possivelmente falsificada, isso, ou não? Não sei. O senhor não tem acesso ao processo? Não tive acesso ao processo. Se eu não me engano, não tive. O senhor prefeito, ele não teve nenhuma posição? Ele falou que ia punir. Ele olhou no meu olho e falou que eu vou punir, não vou deixar passar barato. Assim, ou seja, não vou deixar que isso aconteça na minha administração. Foi bem claro nesse ponto. Então, assim, e depois também, depois deste ato, eu tive outras conversas antes, mas essa conversa, que foi a última que eu tive com ele, aí eu não tenho mais ciência quais os acontecimentos. Eu não sei. Porque parece-me, só ouvi dizer que abriram uma sindicância. Eu não sei no que deu, não sei o que aconteceu. Então o senhor acha que foi aberta uma sindicância para apurar? Ouvi dizer. Ouviu dizer? Ouvi dizer. Tá. Não vi nada. Diante de todas as irregularidades, por que o senhor procurador não tomou providências? Olha, tomei ciência na frente de vocês. Ali vocês peguem a data, quando vocês mostraram para mim. Eu fui claro, vocês, se eu não me engano, a Câmara pegou o meu depoimento no meu local até de trabalho. Foi até, como é que fala, não foi combinado. Eu estava chegando do fórum de audiência e foi dado depoimento.
eu cheguei no prefeito, o prefeito falou que isso era impossível de existir. Eu confio na palavra do prefeito. Se o prefeito prometeu para mim que isso era impossível de acontecer, agora realmente eu estou esperando. Essa relatório dessa sindicância, não me deram ciência, não me ouviram. Quer dizer, o mínimo que a prefeitura tinha que fazer, no meu ponto de vista, era a prefeitura. Se a prefeitura concluiu esse relatório, se concluiu, porque eu ouvi dizer que concluiu. Como é que você conclui sem ouvir o funcionário envolvido no caso? Assim, não dá, no meu ponto de vista agora, meu parecer, não dá uma idoneidade, não dá uma transparência e seriedade ao caso. Porque se está uma denúncia em que a minha assinatura foi falsificada e já teve relatório final, é aquilo que eu repito, não deram ciência, não deram nada. Espero concluir, até não tenho ciência também do relatório dessa CEI, ouvi dizer que já tem relatório. Então eu espero pegar cópia do relatório desta casa, cópia do relatório lá da conclusão e tomar as providências cabíveis, que deve estar já ou encerrados ou para encerrar. E tomarei as providências. Tá certo, doutor. Referente aos providos, tem algo que o senhor gostaria de acrescentar? Foi um contrato que chamou muita atenção. Começando, que nem eu falar para vocês, a seriedade da falsificação da assinatura, né? Se é possível fazer isso, eu acho que imagino o que foi possível fazer. Eu imagino. Já, no meu ponto de vista, já tirou toda a seriedade desse procedimento. Jardim Panorama. O senhor tem conhecimento de acordo firmado entre a empresa e o município? Esse acordo foi um acordo que chamou muita atenção, porque em 2013 eu era o procurador-geral e o prefeito era o Rinco. E esse processo chamou muito nossa atenção nessa época, porque foi realizada uma perícia teve também um laudo dos engenheiros da prefeitura, em que constataram que a camada asfáltica não corresponde ao que foi licitado no edital. Devido a este acontecimento e outros apontamentos que estão nesse parecer, nesse laudo técnico, a prefeitura, vendo a engenharia e o jurídico na época, deu parecer, se eu não me engano, parecer do Dr. Matheus, e não lembro se foi ratificado por mim, que pode ter sido. Nesse parecer estava muito bem elaborado, pedindo a rescisão do contrato. O Dr. Matheus foi excelente, pedindo a rescisão do contrato, quer dizer, porque o procurador ele opina, ele sugere, se o prefeito vai acatar é outra responsabilidade dele. Mas na época o prefeito acatou na íntegra o parecer do Dr. Matheus, rescindiu e sugeriu a aplicação de multa por má gestão do recurso público, quer dizer, ou seja, ganhou para fazer uma coisa e fez outra. E após uns acontecimentos muito esquisitos, ouve-se dizer aqui, ali, que a prefeitura fez um acordo judicial, um acordo em que teria feito aí um pagamento, até sem medição, num valor aí de 400 mil reais. Você teve ciência? Viu? Não vi também. Mais um processo que não chegou lá à procuradoria. Se você é desta área? Não sou desta área, que teria que cuidar deste processo. Em conversa com o responsável do processo, Dr. Matheus, ele jurou de pé junto na minha frente, que falou, Elcio, não passou pela procuradoria esse processo. E a lei federal, a lei 8666, ela é muito clara quando ela fala no seu artigo 20, deixa eu ver aqui só, o artigo 38, parágrafo único da lei 8666, fala o seguinte, olha, que as minutas de editais, as minutas de contratos, acordos terão que ter aprovação do jurídico. É lei federal, artigo 38, parágrafo único. E conforme o Dr. Matheus falou, e o Dr. Wagner, parece que semana que vem ele conseguiu ver o processo, não teve nenhuma análise desse acordo pela Procuradoria. Então, foi mais um desrespeito
a lei federal. Não teve. Então, nenhum procurador participou do processo de formação do acordo? Não. Desrespeitando a lei federal. Doutor Elcio, qual seria a dinâmica correta num caso desse? Já que havia um procedimento judicial e foi feito um acordo dentro desse procedimento, como que a procuradoria teria que funcionar nesse caso? Se ela fosse acionada, dificilmente teria um parecer favorável. Porque com um processo encerrado, já encerrado, sem... como é que você vai retornar um processo já encerrado? Então fizeram um acordo entre prefeitura e empresa que teria a conclusão dessa obra, que não foi concluído, né? Não conseguiu nem nesse acordo, parece-me, que segundo me falaram é isso, que não foi concluída a obra. E como é que funcionaria então? Vamos lá. Num procedimento correto, deveria ter resguardado os empenhos, que parece que não, porque quando ele foi rescindido e aplicado a multa, foi cancelado os empenhos. Então, nesse procedimento, a Procuradoria teria manifestação por escrito, um parecer, dando o prosseguimento ou ok. Mas a Procuradoria só teria feito esta manifestação em cima de um parecer técnico de engenheiro da Prefeitura, analisando a viabilidade e as condições de preço. Porque é uma licitação aí antiga, se eu não me engano, do Vilela. Lá, então, quanto tempo que já estaria aí, não sei, 8 anos, nem lembro mais essa data. O procedimento correto seria isso, conforme a lei fala, e assim que sempre funcionou. Sempre funcionou nesta casa, com todos os ex-prefeitos, até acordos judiciais eram repassados pela Procuradoria, tendo parecer favorável, assinava, geralmente a Procuradoria só assinava e emitia o parecer favorável se tivesse a pasta responsável concordando e comprovando a viabilidade técnica econômica ao município. Ou seja, olha, a pasta responsável, no caso a Secretaria de Obras, teria que fazer uma planilha comprando, olha, é viável, é econômico, temos 3 orçamentos, que o acordo hoje era vantajoso ao erário. Aí iria a Procuradoria não, considerando a vantajosidade, a economicidade, sou favorável, opino favorável ao acordo. Então, assim, é esse um sistema que não funcionou, né? Que não foi feito. Que parece, que segundo ouvi dizer também, que não tem nem medição, né, nesse processo. É obrigatório ter. Doutor Elcio, então isso pode caracterizar algum ilícito como improbidade administrativa? Se isto ocorreu nesta forma, se você estiver nessa documentação em mãos, sem desrespeitando a lei federal, sem essa vantajosidade, ocorreu improbidade administrativa. Ou, né, no caso até, o decreto 201, né? Tem algum procedente no município? Tem algum procedente no município? Precedente no município? Do que? Qual assunto? Tem vários, né? Qual que é o assunto? Desse, da Rua Alta? Do Panorama. Do Panorama? Olha, alguma coisa que eu me lembre, na época, que eu me lembro da época do Adilson Natali, ou até do Vilela, não me lembro o prefeito responsável, até acho que foi do Paulo, aí que eu não me lembro agora exatamente, já, que teve alguma coisa assim, mas a empresa não chegou a ter o contrato rescindido. Foi discutir na justiça a aplicação e atualização do valor do contrato. Se eu não me lembro, era da galeria, em que o próprio Vilela não deixou, acho que, não lembro, que não passou aqui por baixo dessa avenida, que emendaria, que tem uma galeria daqui levando até o Rio Paraíba, uma galeria de 2 metros aqui desse lado. E parece-me que saindo aqui do Nilo, emendaria. Teve alguma coisa nesse sentido, mas só que há situações bem atípicas, em que foi feito um acordo e parece que foi feito comprovado a vantajosidade. Eu não lembro agora exatamente como é que foi feito esse acordo, se foi feito até a nível administrativo, mas eu lembro que eu dei parecer sendo favorável ao acordo, pois era mais vantajoso do que fazer nova licitação. Esse acordo poderia ser firmado nas condições que foram? Nas condições que foram, não. Do jeito que está, sem parecer jurídico,
sem a vantajosidade, e agora sem a medição, né, para realizar o pagamento, não pode. Só se tiver uma outra lei outra coisa que me autorizando esse procedimento, desrespeitando aqui o artigo 38, parágrafo único. Às vezes pode ter uma outra lei que eu não tenho ciência nesse momento, dizendo que pode. O que eu tenho é dizendo que não pode. E com relação à multa que foi aplicada, para se cancelar essa multa, teria que ter um processo administrativo? O que acontece? Nesse momento, quando é feita a aplicação dessa multa, o processo encaminha-se à Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração dá um laudo, encaminhando-se a elaboração da certidão da dívida ativa, com a elaboração da certidão da dívida ativa, que é feito no financeiro, retorna-se à Secretaria de Administração e ela encaminha, às vezes, na maioria das vezes, direto ao setor da execução fiscal, em que é protocolado uma ação de cobrança dessa dívida. Existe cobrança nesse sentido? Muitas. Existem muitas multas, inclusive este ano nós executamos várias multas, por exemplo, aí com diversas empresas que ganharam a licitação e não cumpriram o seu contrato. Este ano eu protocolei essas cobranças, aí, se eu não me engano, umas 4 empresas. Pode haver pagamento após 20 dias da assinatura do contrato? O pagamento pode ocorrer, desde que aí entra-se lá no artigo 5º da Lei 8666, o artigo 5º, em que ela fala? Ela fala que todos os valores, preço, custo utilizado pelas licitações, né, e no finalzinho ela fala, respeitando a estrita ordem cronológica. Aqui é a estrita ordem cronológica. O artigo, não lembro de cabeça, ele tem que ser registrado o seu serviço. Eu não posso pagar um valor sem que ele tenha, olha, a cabeça às vezes falha, está no artigo 63 da Lei 4320/64. No artigo 63, parágrafo 2º, inciso 3º, que poderá ser liquidada a despesa, ou após o pagamento, você liquida primeiro e faz o pagamento depois, os comprovantes na entrega do material, ou a efetiva prestação de serviço. Como é que você comprova a efetiva prestação de serviço, nesse caso, ou a entrega desse material? Um engenheiro responsável pela Secretaria de Obras, quando recebe a nota fiscal, tem que assinar atrás da nota fiscal, dizendo, olha, foi realizado o serviço conforme descrição tal, e tira foto tal, e detalhe, junta isso no processo, encaminha-se. Parece-me que isso não foi feito. E segundo consta, parece-me que chamaram alguém para assinar essa medição recentemente, aí, semana passada. Então, o pagamento, ele pode somente ser realizado após a medição? Após a medição, com a liquidação que comprova a efetiva prestação do serviço, conforme a Lei 4320. Não posso pagar qualquer prestador sendo após a sua prestação definitiva ou parcial. Exemplo, contratei uma empresa para pintar a Câmara inteira. Ah, mas ela pintou só essa sala. Ela vai receber a metragem desta sala. Então, parcialmente seria esse procedimento. Desde que após o engenheiro atestar essa efetiva prestação. Se não houve esta liquidação, esta assinatura, mais um ilícito. O doutor sabe nos informar como chegaram no valor? Olha, essa mágica eu não soube. Não soube. Não foi porque o jurídico não teve conhecimento. Doutor Caminho de Damasco. Como se deu a escolha da Caminho de Damasco? Olha, para ser bem sincero com vocês, e eu não preciso falar mais nada, porque vocês são testemunhas claras, evidentes, esse processo ficou a 7 chaves na Secretaria de Administração. Então, fica até difícil eu colaborar com vocês. Né? Que no meu ponto de vista, é a primeira vez também que eu vejo isso, né? Ou que eu estou vendo, porque no meu entendimento,
quem teria que fazer todo esse procedimento é a pasta responsável, que sempre funcionou assim. Ou seja, se eu não me engano, se é relativo à saúde, teria quem que é o responsável? A secretária de saúde. Só se o secretário de administração hoje tem conhecimento em saúde, né? Eu não sei. Só se ele é melhor que a secretária de saúde, para justificar isso. Então, o processo, o contrato ficou sobre o poder do secretário de administração, né? É esse conhecimento. Cheguei até a ver na secretaria de administração, mas não pude ter acesso. Mas estava lá. Eu acho que vocês podem também verificar o andamento do processo, né? Ou o depoimento da secretária de saúde, se foi ela quem elaborou. O senhor falou uma coisa que é extremamente importante para nós. Por quê? O andamento do processo, até foi falado aqui, que nunca está... lá o andamento do processo está lá com o doutor Elcio. No andamento do processo. Mas, na verdade, o processo está sinalizando que está com o doutor Elcio, mas, na verdade, não está com o doutor Elcio. Por exemplo, está com o doutor Rodrigo. Né? Uma comparação. Pode então, ser assim, um erro no cadastro da pessoa, do funcionário. Porque esse funcionário é designado pelo secretário de administração para fazer isso. Então, o secretário de administração é que manda nesse funcionário. No organograma da prefeitura, então, essa pessoa que responde ao secretário de administração é que coloca no sistema o que vai ser. Então, pode ser que tenha nesse sistema esse acontecimento. Mas é responsabilidade, esse setor é responsabilidade do secretário de administração. Inclusive no organograma da prefeitura. Pode acontecer? Pode. Porque aquilo é um erro humano, não é erro de informática. A pessoa que entrou no sistema informou ao doutor Glauco, mas o processo está no gabinete da Preta. Exemplo, está entendendo? Mas é quem cadastrou. O senhor se lembra quando foi anulado o anterior contrato da Provida? Era aquilo que eu falei. Quando o prefeito falou que se tivesse algum ilícito, começando pela assinatura, porque tudo isso explodiu com a assinatura falsificada minha, né, com a minha assinatura, do procurador. Quando explodiu isso, o prefeito falou que se tivesse isso, seria analisado. Conversando com o doutor Matheus, ele emitiu um parecer em que eu não li, mas em conversa, em almoçando com ele, ele falou que ele encontrou diversos ilícitos, assim, diversos erros processuais em que ele opinou pela rescisão, que estava tudo errado. Eu ouvi dele. Foram enviados via e-mail para contratação emergencial para quem? Qual o critério? É uma boa pergunta. É uma mágica que você deve perguntar ao secretário de administração. Porque já que ficou com ele, foi ele que fez tudo. Então o senhor não tem conhecimento? Não tive ciência disso. Não tive ciência. O que eu tive ciência é que quando foi realizados os orçamentos, o processo ainda não tinha sido encerrado da Provida. Então não sabe como é que mágica é que fizeram os orçamentos antes de acabar com o processo. Então, não sei. Tá? Aí até seria uma análise, aí uma sugestão para vocês se atentarem à data do orçamento e à data do encerramento do processo, para ver se bate. As empresas fizeram visita técnica no emergencial? Se fizeram, agora eu não sei quem é mais secretário de saúde, se é o da administração ou da saúde. Né? Se fizeram, um dos dois teriam que ter acompanhado. Então, acho que é eles que são os responsáveis por esta informação. Eu não tive acesso a esta e nem acompanhei. O senhor sabe nos dizer se a causa do emergencial foi qual? Qual foi a causa do emergencial? Se ficou constatado as irregularidades na contratação da Provida, se ficou constatada as irregularidades na Provida, você após a contratação, você após a rescisão do contrato, justificada, tem o artigo 26, fala que você tem 5 dias para fazer o RERAT, para o prefeito, a secretária de saúde decidir, o prefeito faz o RERAT e 5 dias tem que publicar no Diário Oficial. Nesse lapso de 5 dias, você tem que fazer esse procedimento emergencial aí, em que pode, desde o parecer ou da decisão da secretária de saúde, que é opinando pela rescisão, já começar a fazer as cotações. Agora, eu não sei
que quem fez as cotações foi a secretária de saúde ou o secretário de saúde, né? Eu não sei se foi a ou. Então o senhor não sabe quem deu a causa disso? Não, então, acho que daí teria que pegar a sindicância, né? Que foi aberta. É, que foi aberta, né? Falaram que foi aberta, estão falando que tem relatório final. Não tenho ciência disso. Não fui ouvido também. Não fui ouvido. Então o senhor também teria conhecimento se alguém foi punido? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. O senhor sabe informar se houve planilha orçamentária? Como chegaram no valor? Acho que o secretário de saúde deve responder isso. Eu não tenho ciência. Como é que ele detalhou? Porque teria que ser um tipo de um memorial detalhando médicos, dentista, enfermeiro, aluguel de casa, todos os gastos, como o tribunal exige, no memorial detalhado, informando a conclusão final. Se não tiver detalhado, tiver só uma folha, será 1.400.000, então não é válido. Com certeza até o tribunal vai dar rejeição nisso, parecer, nesse memorial. Porque tem que ser uma planilha aberta. Se é emergencial, então, esse memorial ele não poderia ser igual ao da empresa que tinha acabado de ser rescindido o contrato. Ela pode aproveitar o detalhamento, a sua descrição de serviço por serviço, copia, tira só o valor e a empresa nova complementa. Mas todos os serviços, por ser emergencial... Mas é um poder discricionário da administração. Estou dando exemplo para vocês. Aí o poder é discricionário. Se o secretário entender que ele quer mais serviço, cabe a ele solicitar mais serviço. Contudo, tem que ver a efetiva prestação desse serviço, né? E o que me chama a atenção nesse contrato, que foi um contrato também não analisado pelo jurídico. O atual, né? O atual qual que é? O Damasco, né? O atual não foi analisado, o contrato não foi analisado pelo jurídico. Mais um erro do artigo 38. Tá entendendo? Não teve, porque lá nesse contrato fala que teria que ter pagamento adiantado. Duvido que o jurídico iria contra 4320. Tá entendendo? Com certeza teria parecer contrário. Diante desse medo, acho que do parecer contrário do jurídico, fizeram o contrato sem parecer do jurídico. Ou seja, mais um erro grosseiro, né? Grosseiro. Aí cabe aí também a análise do secretário de saúde, não, do secretário de administração, né? É o que está com o processo. Doutor, havia processo aberto para regular a contratação? Processo aberto para a nova contratação? Isso. Fora emergencial? Isso. Não tive ciência. Eu não tive ciência, não posso falar exatamente. Quem pode falar é aquilo, ou o secretário de administração ou o secretário de saúde, a secretária de saúde. Que cabe à pasta, né, como eu já falei, o correto era a secretária de saúde, após a contratação emergencial, já requerer imediatamente o andamento do processo correto, tá entendendo? É assim que funciona, até para você comprovar a boa-fé perante o Tribunal de Contas. Você comprova a boa-fé. Eu não sei qual foi o tempo que eles demoraram para abrir um novo procedimento. Não sei se foi imediato ou como é que está. Até o momento, chegou o processo regular de licitação no jurídico? Se chegou, eu não tive conhecimento, até porque esses últimos dias eu não tive tempo de conversar com nenhum outro procurador. Tá entendendo? Porque regularmente nós estamos almoçando, conversando. Se chegou, eu não sei. Daí eu teria que estar o jurídico aí respondendo essa informação. E eu não posso falar em nome do colegiado, de todos os 7. O doutor sabe informar se houve alguma qualificação prévia? Eu ouvi dizer que estaria em aberto um processo de qualificação. Aí ouvi dizer, aí é que está. Elas têm uma validade, então vocês não podem ter o que eu vou falar aqui, essa validade jurídica correta. Mas falaram para mim que só uma empresa foi qualificada e que a Damasco não teria sido qualificada. Pela não qualificação da Damasco, parece que teria o processo aí encaminhado para nova abertura, para ver se dá tempo de qualificar ela. Aí vocês têm que proceder essa investigação agora, se isso ocorreu ou não, certo? Doutor, então, o doutor Elcio, houve algum parecer jurídico? Se houve, eu não estou sabendo, desse novo processo aí, não estou sabendo. Então,
Então o senhor não tem conhecimento? Não, desse né? novo não. Sabe se desse foi novo, aprovado um parecer jurídico para a contratação? Desse novo não. Porque é fácil, é só solicitar os pareceres. Até porque, se eu não me engano, o último contrato, até do emergencial do Damasco, o Dr. Matheus, quando ele elaborou o parecer, ele fez, acho que 2 ou 3 ressalvas, em que, em conversa com ele, não foram cumpridas os apontamentos no parecer dele. Não foram respeitados os apontamentos em que ele solicitou providência para a correção do processo. Não foram feitas ressalvas? Foi o que eu ouvi dele. Não foram feitas ressalvas? Ele fez as ressalvas, não foram realizadas os apontamentos em que ele solicitava as correções, né? Ele, no parecer dele, ele falou, olha, solicito que seja corrigido isso, por exemplo, ou que seja observado isso, atente. Parece que não foi aceito. Em conversa com ele, não, parece que não foi feito. Ou não leram. Como se dá a contratação emergencial? Requisitos para assinatura. Precisa publicar decisão antes? É o artigo 26 da Lei de Licitações. Né? Ela é bem clara. Ela dá após a sua finalização, o que é? Você faz as cotações, após as cotações de preço realizada pela secretaria competente, ela comunica o prefeito solicitando a contratação, opinando pela contratação, o prefeito ratifica a contratação. Nesse tempo ele solicita parecer jurídico se ele entender, se ele tiver com dúvida, né? Ou a secretária, antes de opinar, ela solicita a contratação. Decidindo pela contratação, encaminha-se a minuta de contrato ao jurídico para elaboração, se está correto, não está, tem que arrumar isso, não tem que arrumar. Parece-me que nessa contratação de emergencial não teve essa análise da minuta de contrato. Então, diante dessa decisão do prefeito, tem 5 dias para publicar no Diário Oficial. É o artigo 26 da Lei 8.666. Diante de todas essas irregularidades, por que o senhor procurador não tomou providências? É uma coisa em que após a minha primeira intimação aqui da Câmara Municipal, é que eu fui me ater detalhadamente a todos esses apontamentos. Até assistir o depoimento do Dr. Cândido Dinamarco com atenção e me ative. Não consegui, em visita quinta-feira na prefeitura, hoje é quinta, né? Terça-feira agora na prefeitura, não consegui ter vistas do processo ciência. O que é difícil é que você, como procurador, tem que adivinhar certos procedimentos. Assim, não é obrigação nossa estar do lado do prefeito 24 horas por dia. E vocês que são vereadores também, o assessor não fica do seu lado 24 horas. Mesmo que você contrate um advogado para ficar como sua assessoria, ele não fica. Se você assina um documento, ou se você toma sem a devida análise, sem requerer a devida análise, a responsabilidade é sua, não é minha. A lei é clara. Então, se ele decidiu por todas essas, eu não sou e nem tenho bola de cristal para adivinhar o que o prefeito está assinando todo dia lá no gabinete. Então, simplesmente, devido a essa ciência, e depois que explodiu tudo isso aqui, desde a minha primeira intimação, que demorou aí, acho que umas 2 semanas, para eu chegar no depoimento de hoje, que eu fui averiguar e tive ciência de algumas folhas em conjunto, até aí com outros procuradores. Porque até hoje, acho que a própria Procuradoria não foi encaminhado o processo para a ciência dos procuradores. Nós somos 7 procuradores. Não, acho que estou falando em nome deles, né? Acho que nenhum outro também pode ser responsabilizado se ele não foi chamado ou solicitado dele. Porque se você é prefeita, você encaminha por escrito. Que eu falei, a Prefeitura de Caçapava ela é muito bem organizada administrativamente perante o Vale do Paraíba. Eu acho que ela é uma das melhores. O processo encaminha-se no mesmo procedimento de processo judicial. É numerado, é tudo bem feito. Então, assim, quando você tem a dúvida, o prefeito tem a dúvida, ele encaminha à Procuradoria e até quando ele é claro, ele quer, olha, eu posso fazer dessa maneira, não posso, como eu devo proceder, é só ele requerer e vai estar por escrito. Ou seja, se houve alguma falha, está no procedimento escrito da assinatura de algum procurador. Doutor, só para finalizar as minhas perguntas, a minha última pergunta ao doutor.
O senhor, como procurador do município, o senhor pode nos dizer, o senhor já disse anteriormente, mas eu reforço a pergunta, houve pedalada fiscal? Houve improbidade administrativa? O senhor, como procurador do município. Então, salvo o melhor juízo, como nós colocamos nos nossos pareceres, são todos procuradores, no meu entendimento, houve pedalada fiscal, tecnicamente. Eu dei o exemplo da Dilma, já ficou até claro, salvo o melhor juízo, tudo leva a crer que há indícios, sim, de improbidade. Ao afirmar taxativamente, nós, no nosso parecer, nós colocamos salvo o melhor juízo, quer dizer, ou seja, o meu entendimento, o meu juízo, é melhor tomar essa posição. E cabe aí, nesse momento, após as conclusões e as devidas investigações, que nesse momento, ou nós encaminhamos ao Ministério Público, ou uma comissão de sindicância na Prefeitura, que tem os poderes para averiguar todos os atos e chegar a uma conclusão em que a Procuradoria, em cima da conclusão desta comissão, toma as providências. É assim que funciona na Prefeitura de Caçapava. E sempre foi muito bem feito todos esses setores. Sempre funcionou a comissão de sindicância, a comissão de licitação. As pessoas são capacitadas para tal ato. Então, 100%, no meu parecer, no meu entendimento, ocorreu. Doutor, desde já eu agradeço, e agradeço até mesmo, desde antes, quando o senhor já se prontificou em reconhecer na folha 318, que, só confirmando, folha 318, quando a comissão foi até o senhor, e que naquele momento o senhor disse que o parecer não era do senhor e que a assinatura não era do senhor e que esta folha estava-se no processo e que não era a assinatura do senhor. Então, agradeço pelo esclarecimento, pelo depoimento do senhor e passo a palavra à comissão para saber se tem alguma pergunta a fazer. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Elcio. Boa tarde, vereadora Reinaldo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, essa assinatura que não é a do senhor, foi em 1/12/2017. Qual é a data, vereadora? 1/12. Só para a senhora saber, vocês, eu estava até de férias, tá? Nessa data. Tá. Eu gostaria... Então, assim, não fui eu que fiz. Né? Termina a conclusão, não fica difícil de eu responder, desculpa. Eu gostaria de perguntar ao senhor, nesta data, quem era secretário de Justiça da Prefeitura? Vereadora, se eu não me engano, tem um carimbo dele do lado aí nessa folha aí. Está aí do ladinho. Mas eu gostaria que o senhor me respondesse. Eu vou levar até o senhor, doutor. Doutor, se eu não me engano, era o doutor Eric. Eu não sei o nome dele inteiro, porque é do Rio de Janeiro ele, né? Primeiro nome é doutor Eric. Era doutor Eric. Se eu não me engano, conforme essa folha que vocês me mostraram, ele teria ratificado a minha assinatura. É isso que a senhora quer saber? E eu estava de férias ainda. Não, tá? Eu estou perguntando, agora tem uma outra pergunta. Quando que o doutor Eric, que era o secretário de Justiça, foi desligado da Prefeitura? Vereadora, exatamente eu não vou lembrar, tá? Porque houve um bafafá danado depois que explodiu essa assinatura aí, que eu não me lembro. Não me lembro se foi em abril, maio, não me lembro. Agora, desse ano, né? Do corrente ano. Foi esse ano? Foi esse ano, eu acho que, não sei, aproximadamente aí, abril ou maio. E o senhor... Eu não vi nenhum papel e também não me comunicaram. O senhor sabe quando aproximadamente o senhor tomou ciência desse processo, que a assinatura não era sua? A Câmara levou até o meu serviço e pegou meu depoimento e mostraram essa folha. Então, mas aproximadamente... Aí eu tenho que pegar meu depoimento agora de cabeça. Aí só pedi na ceia a data do meu depoimento. Não lembro. Espera aí, de cabeça... Não lembro se foi junho, julho. Não lembro. De cabeça exatamente. Porque é o seguinte, eu cheguei no serviço, a Câmara chegou atrás de mim. Foi uma coisa que até eu levei susto, né? Eu falei, louco, o que está acontecendo? Eu não sei, não lembro da data. Porque eu não fui nem intimado, tá entendendo? Chegaram e pegaram meu depoimento. Não sei. Aqui nem no caso de hoje eu tenho uma intimação, né? Eu estou só traçando um paralelo.
se... Só me permite, vereadora. Neste dia, doutor Elcio, inclusive, eu não me recordo a data também, mas neste dia, houve uma reunião aqui na presidência com todos os vereadores, e todos os vereadores foram convidados a ir até o senhor para confirmar se a assinatura era ou não do senhor, e quem se prontificou a ir no momento foi o vereador Berg e o Jorge. Isso, foi isso mesmo. Eu estou só querendo traçar um paralelo, se o desligamento do Dr. Eric se deu antes ou após? Pelo que eu estou vendo, 1º de dezembro para maio, acho que é 6 meses depois, né? Eu não sei. Aquilo daí tem que ser requisitado na prefeitura, né? Essas datas. Tá bom. Outra coisa, doutor, a minha colega já perguntou, mas eu gostaria de entender melhor. A empresa Caminho de Damasco, ela foi qualificada por ocasião de quando a Provida foi contratada? Se foi qualificada, ela foi anulada no momento em que anularam o processo. Não deveriam, então, no modo em que anularam, se for o caso, olha, vamos aproveitar. Se houve indícios, aí que eu falo para você. Se no parecer do Dr. Matheus apontou indícios na qualificação, a qualificação está nula, corretamente. A qualificação de todas? Todas. E pelo que eu sei, foi anulado tudo. Não foi aproveitado nada do processo. Então, se foi anulado, não pode ser usado nada, corretamente, como eu acho que não foi usado. Agora, se foi usado, que aí tem que ver, está errado. Tá bom, doutor Elcio. Obrigado pelo esclarecimento. De nada. Conforme eu fiz até com o Dr. Wagner, até para que as pessoas conheçam, quem não conhece o senhor, quanto tempo que o senhor é procurador no município de Caçapava? Eu trabalho aqui em Caçapava desde 1996, já indo para 22 anos, né? Nessa cidade taiada, querida. Tenho 2 filhos aqui maravilhosos e é um grande prazer ter aqui essa convivência com Caçapava. É um prazer. É só isso que eu gostaria de... essa informação, e eu agradeço pela colaboração do senhor, o tempo que o senhor está despendendo aqui para a comissão, e da minha parte eu estou satisfeito. Muito obrigado. A palavra fica aberta ao Dr. Rodrigo para que ele faça pergunta à testemunha. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Rodrigo. Cumprimentar duplamente meu colega, que como advogado e como procurador. Doutor, o senhor fez menção ao fato de que houve um bafafá, aspas, que ensejou a dispensa do Dr. Eric. Não, e é você que está falando. Não, o senhor usou o termo bafafá. Quando eu estive na sala do prefeito, o prefeito olhou no meu olho, falou que não sabia, e que ele iria tomar as providências, e que se isso ocorreu, não iria ocorrer mais, ou que isso não, até me garantiu, eu duvido que isso teria ocorrido, eu duvido que isso está no processo. Ou seja, deu a entender muito bem que esse procedimento não existe nos autos. Tá entendendo? Ele deixou claro para mim que esta folha não existe nos autos. É isso, para ser bem claro. É isso. Ele falou então para mim que essa folha não existe nos autos. A minha questão nem chega a ser essa. É porque eu estou tentando compreender numa ordem cronológica. O Dr. Eric foi demitido, salvo engano, em abril. Salvo engano. Acho que essa matéria também já foi objeto de questionamento aqui ao Dr. Wagner. Alguma coisa nesse sentido. Não sei se foi 30 de abril, né? O doutor Eric foi demitido antes ou depois desse questionamento que o senhor fez ao prefeito? O senhor se recorda? Eu preciso da data em que a Câmara mostrou para mim. Não, é porque o senhor disse que... Porque eu saí da execução, eu fui lá tirar satisfação com ele. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu vou responder exato essa pergunta para você, com precisão, e olhar a demissão dele. Então, assim, se a Câmara tomou o meu depoimento em junho,
foi depois da exoneração dele. Eu preciso ver no processo. Estou dando exemplo aqui. Justamente, mas se você vai ter essa resposta definitiva, ordem cronológica eu consegui falar com ele na mesma hora. A Câmara terminou meu depoimento, eu fui lá e tirei satisfação. Assim, foi uma conversa super amigável. Não teve nenhum momento... O senhor diz com o prefeito, né? Com o prefeito. Em nenhum momento teve alteração de conversa, tanto com ele. Ele foi super educado e falou que tomaria todas as providências cabíveis e que se essa folha que ele teria garantia que não está no processo. Tá, resumindo aproximadamente. Então não tem como a gente explorar nesse aspecto em relação a... Para ter essa data, você pegaria só na SEI, se tiver na casa, a data do meu depoimento. Não, mas a defesa se compromete a juntar aos autos todo essa data. Todas essas datas, inclusive com a demissão, a exoneração do Dr. Eric, que é uma pessoa que eu sequer conheço também, mas eu vou pedir... E até o relatório da sindicância. Sim, todos, também, eu não sei o que deu, né? Doutor, eu vou seguir a ordem que foi perguntada pela presidência. O primeiro aspecto foi o tratado da precatórios. Existe um procedimento que foi apresentado aqui pelo seu colega, que foi inclusive juntado e foi comunicado à defesa agora, salvo engano, terça-feira, dia 4, que foi me feita a vista efetiva desse documento, estou até no prazo para manifestar, em que há a ciência dele, dessa inscrição do regime especial no dia 6 de junho de 2017. O senhor alguma vez teve conhecimento desse procedimento? Passou pelo senhor ou pelo fato do senhor trabalhar hoje na execução fiscal, que eu não sei desde quando o senhor está nesse setor? Este setor, que eu falei para você, eu já trabalhei já em outros anos, que eu até falei a data, né, 95, 96, 97, 2001 a 2004. Este setor, se eu não me engano, é a responsabilidade exclusiva, aí, se for o caso, se foi a pessoa designada pelo prefeito ou o procurador. Pode ter sido. Pode até ser o Elcio. Se o prefeito escrever lá no papel ao doutor Elcio para as providências cabíveis, aí fica o meu nome como responsável. Ótimo. Uma outra pergunta. Nós sabemos que todo ano tem que ser elaborada uma lei orçamentária. O senhor, enquanto procurador, participa da elaboração dessa lei ou não? O ano passado não, mas às vezes o próprio Rinco já auxiliou, pediu auxílio. Mas daí depende muito da sugestão da secretária de Finanças. Sim. Porque a maioria da secretária, eles catam o orçamento fechado da CONAN, que é a CONAN que faz. A própria secretária não faz orçamento, quem faz é a CONAN e envia para a Câmara. A secretária de Finanças, se eu não me engano, ela não solicitou apoio de ninguém do jurídico. Não, sem problema. Já que o senhor mencionou a CONAN, o senhor sabe... Sendo procurador aqui desde 1996, que eu não sei se o senhor empossou no mesmo ano que passou, desde quando a CONAN trabalha para Caçapava? Bom, que eu tenha ciência desde antes de 96. Antes de 96. O senhor também fez menção ao fato de que o contrato do município de Lorena seria um terço do que é pago. Foi trocado agora, recentemente. O senhor sabe dizer se o objeto desses dois contratos são idênticos? Pode ser e pode não ser, mas se você quiser eu analiso, porque o que roda numa prefeitura tem que rodar em todas as prefeituras, né? RH, contabilidade, administração, arquivo, protocolo, é o que tem em todas as prefeituras. O que tem a mais no contrato da CONAN é um suposto apoio após o mandato do prefeito. Tá. Que isso fica, acho que você pode até ver o depoimento da CONAN. Sim, aqui, né? Eles falaram aqui. Então, é evidente que esse contrato já foi renovado e até mesmo uma nova contratação deve ter sido feita. É aquilo que eu falo para você. Se constou para ela dar parecer jurídico ou análise jurídica, é inconstitucional. Até porque não teve ciência. Mas não é nem essa a minha questão. Nós não tivemos ciência disso. A minha questão é que não existe uma contratação num contrato com a administração pública por 20 anos. Um único contrato. Certamente, ou ele foi renovado ou foram feitos novas licitações. Correto. Certamente houve uma participação também do jurídico. Eu digo jurídico enquanto análise. Procuradoria, ou se foi anterior a esse TAC que o senhor fez menção, ou até o secretário. Ou o senhor tem... Porque do contrário também... Tem que ter. Exatamente. Esse contrato tá no artigo 38, teria sido reprovado pelo Tribunal de Contas. O senhor alguma vez chegou a se manifestar em algum... Que o senhor se lembre nesses 20 e poucos anos? Posso ter manifestado, com certeza. Com certeza pode ter manifestação. Agora, se a manifestação foi direcionada a certo tópico, que nem exemplo que eu acabei de falar para você,
Se o valor dela, exemplo, a minha assessoria jurídica, ela não pode constar, porque ela é inconstitucional, mas o meu preço é esse, porque vai constar, eu não sei também informar se é isso combinado. Mas cabe aí agora a vocês, né, representante da administração que eu falo, sim, trazer você como advogado, nesse momento até está analisando, porque eu acabei de falar para você. Sim, há uma sim. empresa e não tem muita diferença. Não tem por que o setor de contabilidade ser diferente. Sim. Né? E o que pega na prefeitura é RH, contabilidade, que é o financeiro, é tudo isso. Então, é tudo numa só. Todas Sim. vão ter que ter esse sistema. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora o senhor me esclareceu isso, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fez menção ao fato desse documento hoje juntado, do assinatura falsificada, tal, isso aqui. O senhor disse que tomou ciência na data em que foi ouvido. O senhor foi ouvido por uma comissão processante da Câmara? Uma comissão especial, eu acho. Uma comissão especial, uma CEI. analisa, uma CEI. Então essa matéria foi objeto de CEI aqui na Câmara. Mas ao senhor ainda não foi encaminhado o relatório? Não. Tá. Perguntado pela presidência qual a providência que o senhor tinha tomado, o senhor deixou claro que estava aguardando. Estava aguardando. Até porque o prefeito se comprometeu que ele abriria uma sindicância e que tomaria todas as providências cabíveis. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor de cunho, se o senhor tem toda a liberdade de responder ou não. Não como advogado ou não como procurador. De ordem pessoal, o senhor não se preocupou em fazer elaborar um boletim de ocorrência, alguma coisa? Pelo fato de ser mencionado... O prefeito garantiu para mim, aquilo que eu falei, o prefeito garantiu que esse papel não existiria. Eu vou acreditar na palavra dele. E se existisse, seria apurado? Não, ele falou para mim, não existe esse papel. Ué, ou eu confio nele, que é o prefeito, é do meu partido, o PV, a reunião até política, até para você saber, as reuniões de lançamento da campanha dele foram feitas na minha casa. Uma pessoa que eu considero, tenho uma amizade, gosto dele como pessoa, porque não é a pessoa que eu convivo, mas carinhosamente, por que eu vou desconfiar da palavra dele? Ou... só se ele não tem palavra, então, né? Se o senhor está falando para eu duvidar da palavra dele... Não, a minha pergunta não é nem duvidar. Eu não faria... Por que eu vou fazer um boletim de ocorrência se o meu chefe está falando, fique tranquilo que esse documento não existe? Eu pergunto isso... Aí eu vou duvidar dele e fazer um boletim contra ele? Tá. Mas não é contra ele, um boletim para apurar. Se quiser, então, assim, se o senhor falar para mim que eu devo fazer um boletim contra ele, eu saio daqui agora e faço. Eu faria não contra ele. Eu faria. Você vai? Então, eu faria. Não tá, prefeito. Estou fazendo um boletim contra o senhor faria. agora. Não, se o seu advogado está mandando, eu vou fazer. Eu faria para apurar, porque eu me preocuparia com a minha reputação. Eu faço, né? Agora. Se não dá para acreditar no prefeito, a minha pergunta se funda até mesmo pelo fato que, quando aqui compromissado, o senhor foi muito claro a dizer que não possui relação de amizade, nem amizade íntima, nem inimizade capital. Então, eu acho que é importante esse tipo de esclarecimento. E reforço, se fosse eu o procurador da época, eu não poderia apontar o prefeito, porque eu não tenho um elemento para demonstrar que foi o prefeito que falsificou a assinatura. Mas certamente eu faria. Mas mas se o senhor acha, então, então, se o senhor que é advogado, ele acha, eu faço. E o réu vai ser ele. Quem vai decidir é o promotor quando denunciar, né, doutor? Se ele não puniu ninguém, vai ser ele. Porque se ele puniu, tudo bem. Se a sindicância culpou alguém... A minha pergunta agora é a respeito do bairro Panorama. O senhor sabe se houve participação da Caixa Econômica Federal nessas tratativas, ou se havia algum tipo de cobrança da Caixa para uma solução, não digo qual, uma solução da questão, ou até mesmo no sentido de que, por se tratar de um convênio com o Ministério da Cidade, teria que ter sido devolvido o dinheiro, ou deveria eventualmente ser devolvido esse valor até então repassado? O senhor tem conhecimento disso ou não? Olha, isso daí é documental, isso é prova documental, não é prova testemunhal. Se houve, então, essa cobrança da Caixa, o senhor deve juntar essa cobrança da Caixa nos autos, primeiro tópico. E segundo, não há como fazer uma cobrança, sendo que o processo já está rescindido. Então, eu não estou entendendo qual que é a cobrança da Caixa, porque foi claro o parecer do doutor Matheus. Rescisão, aplicação de multa... Então não sei. Sim, aonde teve a mudança. Não, mas a minha pergunta, doutor, eu não estou tratando da questão rural-município. Eu digo da convênio município-Ministério da Cidade. Então, se teve essa cobrança da Caixa, não, eu estou perguntando prova se o senhor documental. Tem ou não. Eu não vi nenhum documento da Caixa, ótimo, não. Ótimo. Eu não vi nenhum documento da Caixa. O senhor fez menção aí ao fato desse processo judicial que era um processo movido até pela Procuradoria. Havia um processo contra a empresa Rual, ou era contra a Rual, a Procuradoria. O senhor poderia citar melhor? Se existe, não foi o acordo, não foi feito no processo judicial? Sim. O senhor falou que era um processo já encerrado, era isso?
A licitação? Não, judicialmente não, estava em trâmite. O que, o judicial? O judicial estava em trâmite, eu já havia... Se foi feito acordo, não estava encerrado. Não, mas depende, às vezes tem sentença e pode fazer acordo na execução. Sim, mas a minha pergunta é, o senhor sabe se já tinha sentença? Não, quando o prefeito fez o acordo, ele não chamou nós procuradores, ele fez o acordo sozinho, só ele. Ótimo. Ele virou tudo, ele virou procurador, ele assinou o acordo. Sem ninguém do jurídico? Sem ninguém da procuradoria, com capacidade para tal ato. Nem mesmo, o senhor sabe se nenhum procurador, e o doutor Eric assinou alguma coisa nesse sentido? Não. Só se o senhor sabe ou não. Se ele assinou, eu não sei. Mas sem nenhum procurador. Tá. O senhor sabe me dizer... Sendo que tinha procurador nos autos responsáveis. É isso que eu quero perguntar para o senhor. Sem assinatura dele. Se o doutor Wagner era o procurador dos autos responsáveis, toda decisão judicial é publicada. O senhor sabe dizer se essa chegou a ser? Por evidente, imagino eu que sim. Aí é uma pergunta a ele. Né? Porque esse processo não saiu publicação no meu nome. Não, o senhor não estava nele? Caso... Tá. Então, se ele estava... Mas se o prefeito maior assinou, eu acabei de responder para a vereadora Nalma, nós não temos bola de cristal de assinar o que ele vai fazer. E a responsabilidade exclusiva é dele. Porque ele deveria, nesse acordo, comprovar a vantajosidade ao erário. Lá. Não sei se ele juntou isso. Sim, não, mas a minha questão não, só para responder. Se claro. Ele assinou, ele deve ter juntado, que era mais econômico. Da celebração do convênio agora com a empresa, com a Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, através da Caixa, que é o REDUR, alguém do jurídico participa, em regra, não esse específico, em regra, alguém participa? Quando é solicitado. Quando é solicitado. Quando é solicitado. Nesse caso especificamente, o senhor sabe dizer? Eu não lembro quem foi solicitado. Tá. Já participei de outros convênios, eu pessoalmente. Sim. Mas apenas como colaborador. Vamos lá levar alguém do jurídico, por exemplo, é um convênio de qualquer outra secretaria. Iria a secretaria responsável, iria a finanças responsáveis e iria o jurídico apenas para colaborar. Eu, inclusive, de alguns, aí do Rinco já participei do Vilela, já participei nesse caso como colaborador. Sim. Agora, se o prefeito atual também não levou, aí a responsabilidade é dele. Pelo que a gente sabe, esse convênio foi firmado na antiga administração, que é uma obra que passou. Do Vilela. Eu não sei se do Vilela ou do Vilela. Henrique, né? Henrique, não, que Vilela. foi o próximo. Hein? É do Vilela. Tá. Esse convênio foi do Vilela. O senhor fez menção aí a um fato que até causa espanto para a gente, que se uma vez demonstrado, que o senhor soube que alguém assinou uma medição recentemente. Não, foram atrás pedir a assinatura dela. Não chegou a ser assinado? Ela não assinou porque ela não acredita. Se você quiser, pede para depor o nome dela. Perdão? Se você quiser, pode pedir para depor, né? Não, se o senhor puder mencionar o nome, a gente... exatamente, eu não lembro. Se não me engano, Samanta. Você tem alguém? Eu posso levantar o nome. Existe alguém? Foi ouvida, não foi? Foi ouvida. Mas agora, recentemente, chamaram ela e pediram para assinar a medição. Sim. Se ela for comissionada, ela vai perder o emprego, né? Então, não sei se ela vai falar. Salvo engano, a Samanta era engenheira concursada. Concursada? Eu não sei dizer. Vamos tratar agora da questão do caminho de Damasco. O senhor tem um expediente no seu gabinete de procurador. O senhor tem que mandar esse expediente para um outro setor da administração. A remessa física é feita por malote? Malote? Todos os dias esse malote é recolhido? E quem lança essa remessa? Por exemplo, é o senhor... Secretaria de Administração. Todos? Só eles? Só ele, fica lá. Não, mas... Você faz um papel e é enviado para lá, para o protocolo. O cara do malote deixa uma via na secretaria responsável que assina e a outra vai na... então o lançamento é feito lá. Tá. Isso é full time? Todo dia? Ou... Era para ser. Tá bom. Mas se há um atraso, aí depende da secretaria. Foi tratada aqui a questão da qualificação da Caminho de Damasco. O senhor explicou se houvesse tido algum tipo de nulidade na qualificação anterior em que qualificou a Provida também. Certamente todas estariam anuladas. O senhor tem informação ou não se houve uma nova qualificação? Um decreto depois? Para a contratação, isso, depois. Se houve esse decreto, quer dizer, olha só, para você qualificar, você tem que montar uma comissão. Sim. Montando uma comissão, você vai qualificar essa empresa. Se houve essa montagem dessa comissão e dessa qualificação, eu não tive ciência dessa nova aí, desse emergencial que você está falando, né? Sim. Eu não tive ciência, até porque todos esses atos são encaminhados ao nosso e-mail. Então, se teve,
foi omitido a nós, procuradores. Está entendendo? Todos esses decretos, portarias e tudo, automaticamente, full time, a Neide, que é uma excelente funcionária de carreira, ela faz, encaminha ao prefeito, o prefeito assina, retorna e em full time, quer dizer, imediatamente está no nosso e-mail. Se houve isso que o senhor está falando, foi omitido a nós, porque é o que eu estou recebendo. Então, essas portarias não teve essa qualificação, então, que o senhor está falando. Em relação ao contrato firmado entre município e Caminho de Damasco, o senhor disse que o senhor não chegou a analisar, ou a Procuradoria não chegou a analisar o contrato? A Damasco teve um parecer do Dr. Matheus pedindo a correção de alguns 2 ou 3 itens. Do edital? Não, da contratação emergencial, né? Damasco é emergencial agora, não é o último. É que eu confundo Damasco com Provida, eu não sei o nome direito. Mas, aí esses apontamentos, em conversa, em almoço dele, já encontramos o senhor já direto. Sim, lógico, almoço lá também. Nesses almoços, ele falou até para mim que não tinha sido respeitado esses apontamentos. Então, mesmo depois de contratado, não voltou nada para a Procuradoria do município. Que o senhor tenha ciência. Tá bom. Que eu tenha ciência, aí é o outro lado, né? Sim. Não chegou. Agora, se chegou também, aí também eu não tenho acesso a esse sistema. Claro, não tem nem como. Você não, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta do senhor. Sem mais perguntas, é só... É só para deixar claro, então, esse contrato da Damasco não foi analisado pela Procuradoria. Contrato. Está desrespeitando o artigo 38. O contrato não foi analisado. Pronto, era isso. Não, surge uma nova questão. Via de regra, quando se lança um edital, o contrato é um dos anexos. Mas isso é um contrato emergencial, não tinha... Não chegou a chamar nada, não houve nada. Não fez nada. Não fez nada. Foi bem emergencial mesmo, sem mais. Bem direcionado. Doutor Elcio, só uma questão, se o presidente me permitir. O senhor chegou a mencionar no seu depoimento aí um encontro com o secretário de administração, onde foi sugerido a troca de um CD. Eu não entendi direito bem essa questão. Eu também não entendi. Ele só falou para mim, depois que eu saí da sala do prefeito, que não teria essa folha, em que ele até iria mostrar para a Câmara a inexistência desse documento, entregando esse novo CD. Também não sei interpretar corretamente o que ele quis falar. Tudo bem. Às vezes pode ficar no ar alguma coisa aí. Então, mas foi isso, em que ele entregaria o CD com o procedimento correto. Aí eu não sei como que procedeu aqui nessa casa. Eu não entendo. Causa estranheza, porque nós recebemos a cópia via CD. Tá, então... Mas tudo bem. Foi isso. Obrigado. Vereadora Rinalma. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. E o nosso muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigado.